partir, né, desses dados já coletados e salvo o arquivo CSV correspondente à própria caderneta, né, do levantamento, dentro do AutoCAD com o TopoCAD instalado, nós vamos criar, né, um novo arquivo, aceitar o padrão de template, vamos vir aqui em TopoCAD e vamos vir aqui em leitura de pontos. Dentro da leitura de pontos, eu já salvei o arquivo CSV, né, parte desse princípio. Eu vou abrir esse arquivo e aí eu vou selecionar aquele arquivo que me interessa. No caso, é o LT08. Então, fazer mais uma verificação. O tipo de leitura é direta, minha correção da poligonal ela é fechada, meu ângulo zenital vertical, meu ângulo, né, vertical é o zenital, minha unidade grau, minuto, segundo. Essa escala aqui, aceite o padrão, depois é possível alterar. E aqui, a partir, né, da minha partida, eu tenho meu azimuth em grau, minutos, 30 minutos e 27 segundos. Lembrando mais uma vez que isso não é graus decimais. E já arbitrados os valores de x, y, z. E aqui está o meu levantamento em si. A quem que interesse, né, ir na questão da poligonal, verificar os valores calculados. Aqui, ele, infelizmente, né, até a versão 11.56, ele não faz essa verificação dos limites, né, da tolerância do erro angular. E agora nós vamos vir na parte de desenhar. Após o desenho, um esclarecimento aqui é um levantamento de um lote, aonde esses pontos aqui são os pontos do limite do lote, está consignado no croquis. Aqui é um levantamento de uma cerca, e aqui nós temos, né, o alinhamento da rua, a guia de meio fio, o centro da rua, o outro lado, né, a guia de meio fio, e nesse lado aqui o alinhamento desse lado em si. Nosso objetivo é gerar as curvas de nível desse lote, né, considerando que aqui não foi feito levantamento e nem na parte de cá, né, então o nosso foco, né, da caracterização planialtimétrica foi nesse entorno aqui, e agora nós vamos gerar as curvas de nível propriamente dita. E aí, preliminarmente, a própria geração das curvas de nível, nós vamos ligar esses pontos de forma que isso aqui fique de uma maneira inteligível, né? Então nós vamos criar um layer chamado alinhamento, a outro guias de meio fio, limites do lote, e no caso aqui uma cerca viva para definir essa questão aí. Então nós vamos vir aqui nas propriedades do layer e vamos criar um layer chamado alinhamento. Aí eu sugiro que se verifique, né, as convenções topográficas para que se siga lá exatamente o que é necessário. Então aqui nós temos o alinhamento. O próximo layer vai ser guias de meio fio. Aqui eu estou escolhendo cores só para ficar mais fácil, né, da visualização com esse fundo no AutoCAD. Um outro layer chamado limites do lote. Vou atribuir só a cor amarela aqui. E um outro layer chamado cerca. Bom, vou começar pelo alinhamento, então vou deixá-lo inclusive como padrão aqui para o próprio levantamento. Então, pelo croquis, eu sei que o ponto 60 corresponde ao meu alinhamento. Nesse levantamento aqui, não foi feito, né, um cuidado da correta atribuição, né, da descrição do ponto dentro lá em campo. Então a gente fica dependendo, né, das informações que estão consignadas no croquis para que possa ligar. Então o ideal é que essa situação não aconteça e a gente faça essas descrições aqui até para simplificar o processo. Então, por meio do croquis, a gente vai fazer essa união dos pontos em si. Bom, após, né, a ligação de cada informação com base no croquis, nós temos então aqui a rua, o passeio,
o lote que foi objeto do levantamento e a cerca existente que foi materializada lá em campo. Agora nos interessa o que? Gerar as curvas de nível, ressaltando, né, o relevo aqui dessa porção do levantamento. Então nós vamos vir aqui em TopoCAD, versão 2000, vamos vir aqui em curvas de nível. Tem uma observação que aqui no processo, dentro do processo de interpolação, geração da grade triangular, a distância aqui, padrão, é 0,01. Se esse processo de interpolação estiver demorando muito, nós vamos alterar esse valor aqui. Então, nós vamos sair desse 0,01 para 0,05. Então, só se o processo estiver demorando muito. Então, nós vamos manter o valor padrão. No caso aqui, nós vamos seguir a triangulação automática, opção 1. Então, ele vai fazer a triangulação disso. Então, observe que esse pedaço aqui não foi levantado em campo. Então, eu preciso que o software não faça interpolação aqui, exatamente para não gerar nenhuma curva de nível diferente daquilo que existe em campo. Ou seja, não foi feito esse levantamento. Então, isso aqui é uma modelagem diferente daquilo que foi observado em campo. Então, esse pedaço aqui não é para interpolar. Aqui é a parte principal, né, do nosso levantamento. Então, aqui me interessa ter as curvas de nível. E aqui, né, no eixo, né, da via também é interessante gerar as curvas de nível. Então vamos retornar aqui para as curvas de nível. Nós vamos definir então que as curvas intermediárias, a minha equidistância vertical será de metro em metro, então as minhas intermediárias aqui serão de 1 metro e as mestras de 5. Vou mandar cotar todas as curvas e o meu ajuste de curva vai ser pelo spline. Então vamos aqui em gerar curvas de nível. No caso de eu ter mais de um levantamento topográfico do mesmo arquivo, é possível selecionar só aquele trecho para ele não interpolar as demais. Como aqui é um único levantamento, eu vou pressionar a tecla Enter para interpolar tudo. Então observe que ele já gerou as curvas de nível, então está de metro em metro, elas já estão devidamente cotadas e há uma diferenciação entre curvas mestras e as intermediárias.